Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu tenho mania de falar isso porque às vezes as pessoas vão ver em outros horários, né? Olha o que nós vamos ver hoje. O inconsciente, a vida. Vamos tentar, né? Que Deus nos abençoe. Trouxe uma mensagem maravilhosa do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O nome da mensagem é A Boa Parte, capítulo 32 de Fonte Viva. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueça da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundícia, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo de água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Emmanuel, a boa parte. Vamos ver que essa mensagem se encaixa no estudo da noite. Vamos orar para abrir os estudos. Senhor Jesus, amado mestre querido, ainda com o coração contrito na passagem para o outro plano de Divaldo Pereira Franco,
que nos possibilitou o conhecimento dessas obras de Joana de Ângeles, sempre com o coração em gratidão. Vamos dar início a mais um estudo na Estação da Luz Tavares. Vamos nos envolver com essa energia de bondade querida, cheia de amor, cheia de flores, cheia de perdão. Sê conosco, Senhor Jesus, através das palavras dos escritos de Joana Amada de Ângeles. Sê conosco, hoje, agora e sempre, Senhor amado. Muito obrigada, querido. Então, o Inconsciente Vida, encontramos, a princípio, esse material no livro Autodescobrimento, mas tem vários livros da psicologia de Joana, mas descobrimos em outro livro um linguajar mais acessível, que é no Vida, Desafios e Soluções. Então a gente vai usar os dois livros. Vamos dar continuidade por algumas outras lives. Mas hoje vamos ver o Autodescobrimento com o Inconsciente Vida e Vida, Desafios e Soluções. E daremos continuidade na semana que vem. Vamos ver, né? Então hoje, Momento com Joana, 2 de junho, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, e do livrinho aqui, Vida, Desafios e Soluções. Aí no próximo slide eu já trouxe uma referência do tipo de envolvimento que teremos com essa compreensão do inconsciente. Olha, essa frase todos nós conhecemos, né? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Paulo de Tarso. A gente conhece em outras traduções como o bem que eu desejo, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu continuo fazendo. E outras similares é posso tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é isso? Paulo aqui está dando uma explicação do que seria hoje para nós o inconsciente. A gente deseja fazer o bem com o racional, mas nós não nos conhecemos o suficiente, nós ainda não conseguimos entender nossas paixões, acabamos fazendo o que não queremos. Então eu acabo fazendo o mal que eu não quero, mas o bem que eu quero eu não faço. Por isso torcemos isso, né, que combina com a mensagem da boa parte, que todos nós temos um lado bom, apesar das aparências de, às vezes, estarmos fazendo coisas ruins, né? Então vamos que vamos já para o próximo do autodescobrimento. Obrigada, querido. O inconsciente. Do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Na história, podemos encontrar as primeiras noções sobre o inconsciente, detectada por vários filósofos, desde Leibniz a Schopenhauer, tornando-se tema da ciência somente a partir das admiráveis pesquisas de Charcot, Pierre Janet, na Universidade de Paris, assim como Libaud e Bernheim, na de Nancy, nas suas experiências hipnóticas, tentando encontrar as causas psicológicas para as perturbações fisiológicas. Olha que interessante. Então, seria, às vezes, algum problema nosso de incontinência, de compulsão, conectado a alguma emoção do inconsciente profundo? Então, vamos continuar. Com as notáveis contribuições de Freud e, mais tarde, de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte
da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas ou reprimidas. Segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente, graças à censura psíquica que bloqueia o conhecimento do ser, mas somente através de métodos psicoterápicos, revelação dos sonhos, redescobrimentos dos fatores conflitivos, dos atos perturbadores e outros, ou dos traumas profundos que afetam o sistema emocional. Muito material, né? Muito material. Por que isso é tão importante? Pegando de novo a deixa do apóstolo Paulo. Por que estamos no movimento espírita desde o nascimento, há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos? Sabemos muito, mas não conseguimos praticar. Por que Divaldo psicografou tantos livros de Joana de Ângeles, da quarta força da psicologia? Por quê? Por que ainda não trazemos para a nossa vida os valores que a gente fala? Por que não conseguimos fazer o que falamos? Muitos de nós têm ainda uma dificuldade de se autoanalisar. Por que negamos a fragilidade das nossas emoções? Por que não entendemos? Ah, eu não tenho medo de nada, mas na hora de um assalto você se congela, você entra em pânico, você desmaia. O que acontece conosco? Eu penso que eu sou uma coisa e sou outra. Por quê? Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos, quanto mais dos outros. Então, a gente não entende os nossos traumas, os nossos recalques, as nossas incompetências, impossibilidades. A gente se acha gente boa, mas quando pode, tá xingando, tá brigando. Então, vamos que vamos nesse estudo. Então, olha aí, quando ela fala aqui, com as notáveis contribuições de Freud, mais tarde de Jung, aqui no meio, a parte da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas reprimidas. Então, muitos de nós também reprimimos situações e não queremos ver. Aqui não estamos fazendo proselitismo de que devemos fazer o que sentimos que queremos, não. Mas precisamos, para nos realmente evangelizarmos, nos conhecer. Não adianta eu aparentar ser cristã se eu não sinto. E eu não sinto porque dentro de mim eu só tenho raiva, eu só tenho ressentimento, eu tenho mágoa de Deus. Olha aí, eu tenho problemas com Deus de outras vidas. E onde está essa memória das vidas passadas que a gente tem, às vezes, a cara de pau de dizer que queria saber, que queria se conhecer para poder corrigir os erros. Aí você vem e descobre que um familiar teu te matou, te estuprou em vidas passadas. É fácil acordar este inconsciente, essa memória? Claro que não. Por isso que muitos de nós precisamos, às vezes, de um psicólogo, de um psicanalista. Em casos graves de fobia ou de doenças congênitas graves, você faz terapia há muitos anos e pode ser que chegue um momento de até encarar uma meditação, uma hipnose, uma terapia de vidas passadas, se o psicólogo,
se o teu clínico geral, se o teu psiquiatra recomenda. Nós não somos também a favor de uma terapia de vidas passadas sem o devido cuidado, orientação e anos de terapia. Você quer acordar núcleos do teu inconsciente profundo que você não está preparado? E temos que entender que, olha, quando ela fala aqui, né, que o mestre de Viena, graças à censura psíquica que bloqueia o conhecimento. O que é isso? Você teve um acidente que levou à morte dos teus pais, tu tinhas 5 anos de idade e tu não lembra. Por quê? Porque tu não tens condições de lembrar. Deus é misericordioso, justo e bom. Olha aí, o próprio ego, o teu eu desta vida, bloqueia o acesso a essa memória. Talvez você fazendo uma terapia, porque este trauma infantil te deixou sequelas psicológicas, uma insegurança, te deixou com problemas nervosos, te deixou com tiques nervosos ou com transtornos. Você precisa de uma terapia. E na terapia você vai falar do que te aconteceu com 5 anos. E daí vai chegar a um trabalho que não é um bicho de 7 cabeças, e você vai entender que por que você bloqueou. Aqui estamos usando hipóteses. Não é o caso de ninguém. Até porque nós não somos psicólogos nem psicanalistas. Aí você imagina, sabe por que uma criança esconderia de si mesma uma. Ela teve uma perda do pai, da mãe, e inconscientemente ela se sente culpada por ter sobrevivido. A culpa tóxica, a culpa vai minando. Então está no teu inconsciente uma culpa. Aí você descobre com a psicologia transpessoal que a culpa não é da criancinha de 5 anos. Você carrega uma culpa milenar, desde as cruzadas. Você, na Idade Média, você carrega uma culpa que te corrói e que, coincidentemente, pelo fato de você, nesta vida, ter que passar pela prova, pela expiação da orfandade na infância, esta culpa aflora. Olha o que é o inconsciente. Boa noite, minha querida irmã. Boa noite. Então, o inconsciente é uma área delicada. Não podemos entrar ali ao léu, né? Vamos passar para o próximo, que aí tem uma imagem. Uma imagem muito interessante. Isso. Olha aí, esta imagem. O iceberg. Consciente é a parte externa do iceberg. E o inconsciente é a montanha que está mergulhada no oceano, nas profundezas. Tanto Freud como Jung usavam esse simbolismo do iceberg, porque é gigantesco o que tem submerso. E se nós, espíritas, somos reencarnacionistas, né? Acreditamos, confiamos piamente que vivemos muitas vidas, acreditamos, confiamos na pluralidade dos mundos, então na imortalidade da alma, e que precisamos evoluir passando por provas e expiações, né? Código Penal da vida futura. Então tem muita coisa aí escondida. Outro simbolismo que a gente pode usar, que não confundir com o que é ruim, com o que é bom, é a sombra e a claridade.
nós temos um lado sombra porque ele também está escondido. Ele não está claro, ele não está consciente. Então, quando trazemos à baila, eu descubro que eu tenho um vício, eu descubro uma maldade interior que eu carrego, eu descubro uma raiva incontida, uma pulsão sexual, eu descubro uma viciação, e aí isso vai vir para fora. Trabalhando, trabalhando, você vai clareando, você vai tirando do lugar que estava na sombra, que estava escondido. Ou, melhor ainda, vamos dar o exemplo que eu descubro o meu lado Paulo. Eu sou Saulo, estou perseguindo os cristãos e dentro de mim tem um Paulo, tem um cristão fervoroso que fez um trabalho maravilhoso como apóstolo dos gentios. Então, dentro de nós, para descobrirmos em muitas vidas, em muitas reencarnações. Aí vamos trazer no próximo slide a introdução do outro livro, do Vida, Desafios e Soluções. Né? Obrigada. Análise do inconsciente. O eminente psicanalista Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano, no qual se encontra a consciência mergulhada quase... Boa noite, Célia, querida. Quase totalmente. É como um iceberg, cuja parte visível seria a área da consciência. Portanto, apenas 5% do volume daquela montanha de gelo, ainda pouquíssimo conhecida. A consciência, ainda segundo o mesmo estudioso, pode ser comparada a uma rolha flutuando no enorme oceano. Uma rolha. Aí uma frase que eu não vou lembrar, o autor, não vou lembrar, mas é uma frase famosa. Quer conhecer os valores de um homem, dá-lhe poder. Por que isso? Porque você não sabe o que está no inconsciente quando aquela pessoa chega ao poder, vira governador, vira presidente de uma empresa, vira milionário da noite para o dia. O que ela vai fazer? Aí você vai conhecer os valores dessa pessoa. Não é? Então, porque está tudo ali, imerso no oceano. Só temos 5% para fora do que somos. E às vezes é uma maquiagem na educação, na tua família. Você até foi convencido que tinha que se comportar, mas no fundo queria quebrar tudo. Então, o cristão, ele não pode se comportar como cristão e sentir como pagão, né? Ele tem que começar a educar os sentimentos, educar as emoções, cultivando, porque não é reprimindo. Tudo que vem do bem é com cultivo, é regar, é adubar. A caridade dentro de nós, ela é adubada com o amor por si mesmo, o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, continuando aqui no texto, tem-se dessa forma uma ideia do que significa o inconsciente para o ilustre psiquiatra, que o fora antes de dedicar-se à psicanálise. Nas suas investigações profundas, procurou detectar sempre a presença do inconsciente, que seria responsável por quase todos os atos e programas da existência humana. Desde os fenômenos automatistas mais primitivos, que se dariam início até as inúmeras manifestações de natureza consciente. Então você vê que essas investigações, um transtorno psiquiátrico grave em que a pessoa se automutila,
que a pessoa busca, né? Ela não se tem em alta conta, ela busca relacionamentos em que ela vai ser maltratada, em que ela vai ser humilhada. Por que será isso? O que está de poder ao homem descobrirá, ele realmente é Maquiavel. Obrigado, querida. Obrigado. Maquiavel, é ele que escreveu O Príncipe, né? É, Maquiavel. Então, por trás dos nossos comportamentos, será que nós já somos espiritualizados realmente? Será que já conseguimos fazer o bem verdadeiramente ou é maquiagem? Ou é superficial? Então, Jung foi pesquisar nos fenômenos, né, e foi dar início a essa descoberta. Então, que tudo tem a presença do inconsciente, que não é à toa. Ele tem uma frase, o Jung, eu vou trazer semana que vem, é impressionante, que você se comporta como se conhecesse o teu comportamento, mas na verdade tudo que você está fazendo está trazendo o teu inconsciente, né? A tua raiva. Você não quer demonstrar raiva, você não quer falar grosseria, mas você acaba fazendo. Aí você acaba dizendo, eu sou assim mesmo, são os espíritos obsessores. Não, é você mesmo. Está vindo de dentro. Às vezes os obsessores ajudam, né, para manifestar a raiva, mas a raiva saiu de você. Eles não podem colocar a raiva dentro de você, né? O ressentimento, a mágoa, o ódio. O ódio que saiu de você é teu. Tem que melhorar colocando o amor, esvaziando o container do ódio para colocar amor, para trabalhar o amor. Então, continuando aqui, indubitavelmente, nesse oceano, encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico, na qual transita com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico. Então, nesse oceano está tudo guardado. Aí você diria, quando eu sonho, depende do sonho. Mas a maioria dos sonhos está comunicando. Um sonho que, para quem é mãe, que eu já escutei muito isso, a pessoa sonha toda hora que o filho está morrendo, neném recém-nascido, aí está sonhando que o neném está asfixiado, que se engasgou, aí você acorda na madrugada. É o pânico, porque você tem medo. Então, o teu sonho está falando do pânico que você tem de perder o teu recém-nascido. Então, tudo vem e você achava que estava até tranquila, mas os sonhos vêm repetitivos e vão te colocando que, na verdade, você não sabia que dentro de você o medo estava tomando conta. Por isso que é importante o estudo do autoconhecimento, para que nós saibamos o que tem dentro de nós, pelo menos um pouquinho dessa montanha do iceberg, né? Então, voltando, lendo mais uma vez esse parágrafo, esse último parágrafo aqui, que é muito importante. Nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, porque o inconsciente profundo está arquivado, né, as minhas outras vidas, os núcleos. Eu quero acordar um núcleo em que eu fui cavaleiro e matei não sei quantos na Idade Média. Eu não quero acordar. Não, eu quero ter trabalhado o amor o suficiente para isso se esvanecer e não trazer essa violência dentro de mim.
Então, isso é importante. Desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento, aqui, a Joana ainda está falando o nosso instinto de sobrevivência, desde das eras primórdias. Não fomos criados simples e ignorantes? A gente não tem o instinto. Se aparecer um animal, a gente não quer sair correndo. Se aparece uma cobra, a gente não quer ficar parado para ela não perceber que a gente está ali. A gente fica até uma estátua para ela não ver que a gente está ali, né? Um cachorro e por aí a gente fica paralisado porque é o instinto de sobrevivência. Então, períodos de desenvolvimento e evolução até o momento da lucidez do pensamento lógico. Então, tudo se deu em milênios. A gente tem ideia de quando fomos criados por Deus? Não. Criados como espírito, imortal que somos. Não. Nesta reencarnação, eu estou Márcia, mas eu sou o somatório de outras existências. Eu fui José, eu fui Maria, eu fui Josefina, eu fui Claudineia, eu fui Marta, eu fui Angelita, eu fui Célia, eu fui Gisele, eu fui Rui, eu fui Paulo. Então, são muitas vidas que temos arquivados. Por isso não é bom sair aí experimentando. Será essa questão da sexualidade, sair aí experimentando para saber o que eu sou? Que é isso? Que é isso? Busque aí compreender essas histórias. Nós não vamos fazer juízo de valor, que não é o nosso papel. Vamos para o próximo, querido. Mas é complicado acordar um núcleo que não era para você acordar nessa vida. E você, às vezes, com uma drogadição, com uma, né, digamos que uma, o que é que eu diria? Com umas ideias esdrúxulas, você quer experimentar coisas que vão te prejudicar e você vai acabar ficando com transtorno, bipolaridade, que pode até se agravar, né, para esquizofrenia, para compulsões, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada. A gente não pode brincar com certas coisas, né? Sair experimentando loucura. O próprio esporte, esses esportes tão perigosos, em que a pessoa pode ter uma crise de pânico e nunca mais se recuperar, psicologicamente falando. Não tem um brinquedo, parece que tem um brinquedo na Disney que tem um elevador em que as pessoas entram no elevador e o elevador cai. Eu acho que eu infartaria. Eu infartaria num brinquedo desse. Ou então ia ficar completamente. Tenho pânico de altura, que já melhorou muito. Mas vamos para o próximo, querido. Próximo slide. Tavares, podemos distinguir duas formas de inconsciente: o psíquico ou subcortical e o orgânico ou cortical. O psíquico ou subcortical e o orgânico cortical. Isso é interessante, mas é muito complexo. A gente vai dar uma pincelada. Mais uma vez eu comprei um livro sobre o cérebro. Foi o primeiro livro que eu comprei sobre o cérebro. Foi na época que estavam fazendo descobertas, tipo 2000, ano 2000. E eu fiquei impressionada com a introdução do livro. O livro parece uma bíblia, desse tamanho, né? E
E ali eu fui entender o que era a amígdala. A amígdala que está no cérebro, na parte do cérebro subcortical, né? Então, essa amígdala, que é o cérebro reptiliano, eu vou falar aqui esse exemplo. Tavares, você está aí para mudar o slide? Olha como era, eu fiquei impressionada com a história. Isso, para quem estuda biologia, medicina, essas ciências, isso não é nada, mas para mim, que estudei ciências humanas, estudei exatas também, porque fiz uns anos de arquitetura, mas depois fui para o direito, né? Me formei em advocacia. Quando a gente vê uma cobra, né, a cobra está na tua frente, você leva milésimos de segundo para sair dos teus olhos, você viu, e você não raciocina. Primeiro a mensagem vai para a parte cerebral reptiliana. Então, as pessoas que têm reflexo, elas dão um salto, elas pulam. Mas a mensagem para o racional, ela demora algum tempinho. Então, o instinto, você nunca pensou que tem pessoas que não podem pegar numa arma, que elas pegam numa arma, elas saem atirando. Elas nem estão raciocinando, ela pá, pá, pá. Ou então alguém te toca, você já quer dar uma na pessoa. Tudo isso é o instinto. São as sensações. Então, está vendo a importância do desenvolvimento do pensamento, da inteligência, do senso moral, para compreendermos o que é bom. Nem tudo que eu quero, né, nem tudo que me é lícito é bom. Paulo também não falou isso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me faz bem, eu posso sair e fazer o que eu quiser. Pleno século XXI, 2025, não está quase tudo liberado neste mundo de irresponsabilidade, de rede social, que as pessoas fazem de tudo. Outro dia meu sobrinho me disse que tem três webs, né? A internet normal, a web normal, a deep web e tem a dark web. Nessa dark web as pessoas já chegam até a se matar. É sexo explícito, vocês sabiam disso? Olha aí, não sei por que eu estou falando disso. É o inconsciente, olha o meu inconsciente. Tavares, você está aí para mudar o slide? Eu já estou entrando no assunto do próximo slide. Obrigada. Então, tem essa subdivisão que eles vão explicar, tanto Jung como Freud e a Joana, que se divide o inconsciente no psíquico ou subcortical, orgânico ou cortical. Aí eu trouxe umas imagens aqui de um para o outro. Esse subcortical é a parte do instinto, do sistema límbico, do cérebro reptiliano, e o outro é o cérebro propriamente dito. Então vamos para o próximo, querido. Já o próximo. Esse aí é só o desenho, eu estava falando, né? Além dessa divisão, além dessa visão, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria uma presença no indivíduo com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. Aí aqui já é uma outra coisa. Vamos tentar fazer um desenho. Eu vivi no século XIX, né?
1800, na época do impressionismo, que eu adoro aquelas pinturas do Manet, Cézanne, Pissarro, Renoir. Então, aquelas épocas, quando eu assisto um filme ou uma série dessa época, eu fico completamente, né, envolvida, fico em êxtase com a iconografia, com como eram as casas vitorianas. E o que acontece? Às vezes não é que eu tenha vivido naquele tipo de ambiente, é que eu criei fantasias, símbolos. Você carrega dentro de você uma idealização de outras vidas também. Então você busca, você está há anos, você está há séculos querendo uma alma gêmea para descobrir que a tua alma gêmea é aquela pessoa que tu tem dificuldade, como senador Publio Leitos e Lívia, para ver que eles eram predestinados um para os outros porque eles se afinizaram. Não é porque Deus criou um pedaço da Lívia, um pedaço no senador, mas então o que é que ele está querendo dizer? Vamos reler isso. Além dessa visão do inconsciente, né, dos traumas, das coisas que a gente carrega de outras vidas, Jung concebeu o inconsciente coletivo, são as épocas. Então eu posso carregar coisas da Idade Média, eu posso carregar traumas da peste negra, eu posso carregar problemas da civilização aqui no Brasil, né, como era 100 anos atrás. Eu fui escrava, então eu não posso ver situações de escravidão, que eu fico traumatizada, que eu começo a suar frio. Então, são épocas que também vivem em nós. Seria uma presença do indivíduo com todas as experiências e elemento mitológico do grupo social daquela época, né, decorrente de uma estrutura hereditária do cérebro. Então você traz preconceitos, como se você vivesse na época puritana, né? E você é um puritano em pleno século XXI. Porque o ideal é você dizer sim, sim, não, não. Porque você ama, não porque você está cortando as asinhas. Você é puritano, você é crítico. Não, tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero. Cansei disso. Agora eu só quero trabalhar na casa espírita, eu só quero fazer o bem. Então, o autoconhecimento é para você entrar com amor, por amor, no Evangelho e viver isso realmente, não porque você está se comportando como santinha, como santinho. Então, voltando aqui ao assunto, o subconsciente psicológico ou subcortical, fisiológico, instintivo, é automático, inicial, natural, corresponde ao id de Freud. Id é o componente primário da personalidade, seriam os instintos básicos desde o nascimento. Então, você tem necessidades fisiológicas, você tem fome, agora você quer matar alguém, você continua sendo animal, quer matar alguém porque tu tá com fome, mas a gente pode até pensar que a pessoa não vai matar concretamente, mas ela mata com a raiva, tratando todo mundo mal porque ela está com fome. Então isso seria um comportamento desta parte do subconsciente psicológico, fisiológico do instinto. Você está com raiva, sai batendo em todo mundo. Você é mal amado. Olha aí quem tem infância traumática, quem foi abusado, quem apanhou, quem foi molestado, quem foi torturado na infância. Criou uma defesa que é de violência, maltrata todo mundo para se defender. Muitos de nós, quando nos comportamos com violência, estamos dizendo para o psicólogo, né, se formos fazer terapia, que eu sou uma pessoa traumatizada, que eu sou uma pessoa carente, que eu não tive amor na primeira e na segunda infância, ou que eu fui abandonado, a Deus dará. E como eu trago isso,
com violência. Então, a característica, né, do subcortical, que é a parte do instinto, então a tua fome, ou tu tens pânico de passaste fome na infância, tens pânico de morrer de fome, come, tá pesando uns 200 quilos, né? Aí ele fala aqui, e aos arquétipos de Jung, enquanto o orgânico e o cortical responde aos condicionamentos de Pavlov. Então, o arquétipo do Jung tem a ver com, vamos pegar um arquétipo, o arquétipo da mãe. Você critica a tua mãe porque na tua cabeça a mãe não pode trabalhar, a mãe tem que cuidar de ti, a tua mãe tem que ser igual à mãe do vizinho. Olha, isso tu colocaste na tua cabeça. Tu não entendeste que a tua mãe é um indivíduo, que tu tens que perdoar, aprender a amar e aceitar, que cada um dá o que tem, mas tu tens ali uma imagem, o mito, a beleza. Você quer porque quer ser igual a fulana de tal, porque você acha que é uma Afrodite, que você carrega, que só mulheres bonitas se dão bem na vida, só mulheres poderosas. O que é o empoderamento? Empoderamento não é ter vários namorados, empoderamento é tu pagar tuas contas, é tu te garantir, é tu ter uma boa autoestima, é tu te olhar no espelho e gostar de quem tu és, não querer ser outra pessoa, não querer aparentar o que tu não és, é ser verdadeiramente você. É difícil? É difícil. E esses condicionamentos de Pavlov, do polígono de Gracey e os traumas, isso aqui seria condicionamentos. Vamos treinar um cachorro. Quando eu apitar, o cachorro vem desde pequenininho. Aí você treina um cachorro para ser matador. Porque não tem pessoas que fazem isso? Basta eu levantar a mão, o cachorro já avança. Né? Aí, coitado dos pitbulls, que às vezes são tão mansinhos, mas são criados para ser violentos. São verdadeiros monstros, mas quem criou o monstro foi o dono do cachorro. Quem é o monstro é o dono do cachorro. O coitadinho do cachorro é vítima, porque ele não tem livre-arbítrio. Ele simplesmente ama o dono, ele faz tudo para agradar o dono. Então, isso são os condicionamentos que também estão nesse inconsciente. Então, você tem condicionamento. Outro exemplo. Quando você foi torturado, abusado, o teu pai queria filha mulher, só nasceu homem. Ele tinha muito trauma dos irmãos mais velhos, ele não queria ter filho homem, aí ele batia em tudo que era filho, de cinto. Isso acontecia no século passado, século XX. As pessoas apanhavam de cinto. Então, você não queria ter filho homem, aí você acabou batendo nos teus filhos, batendo. O teu filho menor apanhava na cozinha, quando a mãe estava cozinhando. Então, quando ele sente o odor de algumas comidas, olha aí, isso seria condicionamento, isso seria recalques. Isso está, eu não seguro a onda. Na hora que a mamãe estava fazendo feijão, o meu pai chegava, batia em todos nós. Então, quando eu sinto o cheiro do feijão, vem alguma coisa e eu começo a ficar com medo. No processo terapêutico, você descobre que é porque você apanhava com 7 anos de idade, 8 anos de idade, quando a tua mãe estava cozinhando. Você está vendo? São condicionamentos. Então, tudo que a gente coloca para baixo do tapete, que a gente não consegue visualizar nas nossas vidas, torna-se um recalque que está escondido no inconsciente. E só através da terapia que você vai trabalhar. Eu sempre me esqueço de ligar, carregar aqui o computador, para não me pegar de surpresa. Então, vamos para o próximo, querida. Obrigada. Aí tem uma explicação que eu peguei, né, na internet, que é bem mais clara do que seria inconsciente subcortical, fisiológico, instinto. Este inconsciente abrange os processos mentais que ocorrem abaixo do nível da consciência, como os impulsos básicos, os instintos, reflexos, aquela coisa de você, alguém te bate, tu já vai lá batendo.
Isso é um reflexo. É a parte da mente que opera de forma automática. Você vê alguém atravessando na tua frente no carro, você freia automaticamente. Só que nessa freada brusca você pode, né, causar um acidente, sem a necessidade do pensamento consciente. É o que eu falei da questão da cobra. Que você não raciocina, você vê o animal e não dá tempo de chegar no racional. Porque a amígdala, ela processou, olha, tu vai ser mordido pela cobra, para. Aí tu te congela, te congela. Você não tem reação, né? Aí você fica congelado. Então, aqui o próximo, o inconsciente cortical orgânico, este inconsciente é mais ligado à atividade do córtex cerebral, onde os pensamentos, memória, experiências são processados. É aqui que ocorrem os processos de aprendizagem, os traumas e as reações emocionais. Às vezes, isso aqui é muito importante, porque às vezes você tem uma memória emocional que não corresponde à memória cognitiva, né? Por quê? Porque a memória cognitiva, ela foi filtrada pelo ego, porque você não tem condições de lembrar o que aconteceu. Não tem. Então você tem. É por isso que aqui nessa live a gente começa a entender que o processo terapêutico é um trabalho de compreensão do que seria as causas de eu estar tendo esse comportamento. Olha, eu estou no terceiro casamento, já tenho um quarto noivo e quero me casar pela quarta vez. Será que eu vou me divorciar novamente? Por que será que eu me divorcio? Por que será que eu não duro nos relacionamentos? Aí você vai trabalhando e vai descobrindo que talvez seja porque na tua infância teu pai abandonou a tua mãe, ou a tua mãe abandonou o teu pai, ou tu não acreditas no amor, ou porque talvez tu já carregas, né, emocionalmente de outras vidas que não precisa fazer regressão. Quando a gente traz o conteúdo que tem raiva, né, de quem é feliz, você já entra no casamento sabendo que vai se dar mal, porque você não está cultivando a alegria no companheirismo. Então, esse estudo ali, ele é importante para a gente compreender que por trás de tudo que a gente está fazendo, não é o obsessor, não. Somos nós que estamos se fazendo de vítima, estamos nos fazendo de herói, nos estamos fazendo de Marte. E a gente não é nada disso, é tudo ideação mental. Então, olha aqui, falando a diferença entre um e outro. A principal diferença entre os dois é que o inconsciente subcortical é mais ligado à base biológica do nosso funcionamento. Por isso que a gente colocou ali aquela imagem que tinha a amígdala, né? E o hipocampo. Enquanto o inconsciente cortical é mais ligado às experiências e memórias que moldam a consciência e a personalidade. Aí, mais uma vez, você pode dizer, eu tive uma infância maravilhosa, mas na hora que acontece alguma coisa contigo, você se comporta de uma forma como se a tua infância maravilhosa não rolou. Porque tu quer bater nas crianças, tu tem horror à criança, tu não gosta de fazer certas coisas, porque na tua infância aconteceu algo semelhante. Então, para terminar aqui esse slide, olha, ambos os inconscientes trabalham juntos para formar a nossa experiência consciente e o nosso comportamento. Adianta eu dizer sim, sim, não, não e não fazer o que Deus me pediu? Adianta eu aparentar, vestir uma túnica e na hora eu não ser aceita porque eu me coloquei num lugar lá na frente? Não, esse estudo é para nós entendermos que a gente tem que cuidar da gente mesmo. E não é criticando os outros. Por isso a pergunta do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Passa para o próximo, querido.
O próximo. A gente vai continuar semana que vem, porque o negócio não é. A gente tem que tentar simplificar, né? Aí, Tavares. Obrigada. Acreditava-se anteriormente que o ser subcortical era um amontoado de automatismo sob o direcionamento dos instintos, das necessidades fisiológicas. Vocês já ouviram falar a Joana falando, o Divaldo, de uma pessoa fisiológica, uma pessoa que só pensa em comer, dormir e fazer sexo? Né? Então, uma pessoa fisiológica, ela não vê outras coisas na vida. Então, é complicado, né? A moderna visão da psicologia transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se é localizada. O que seria isso? Que o que vai sair da gente não é automático. Ela depende muito de onde você está localizado, do ambiente, né, da situação de dor ou de limite, ou de teste, ou de prova, ou de expiação. Olha aí, a moderna visão da psicologia transpessoal demonstra que a consciência cortical não possui tanta espontaneidade, ela vem dependendo da necessidade, onde ela é localizada. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito. Então, cada caso é um caso. Então, vamos imaginar, eu vou falar aqui de uma comunidade do Rio de Janeiro, que eu não me lembro quantos habitantes tem lá na Rocinha, favela da Rocinha, que fica em São Conrado, que é uma cidade. É uma cidade impressionante. Então, antigamente, o preconceito contra as favelas, a Rocinha, 99% dos habitantes da Rocinha são pessoas boas, trabalhadores. Trabalhadores não é porque tu és da periferia que tu és de alguma facção. E o inverso é verdadeiro. Não é porque eu estou morando numa cobertura que eu sou pessoa boa, que eu sou honesto. Não é porque eu estou na capital federal, trabalhando numa estatal, num ministério, que eu sou sério. Eu posso ser o maior bandido. Então, olha aí. Então, isso depende, não é automático. Tem o espírito. Vocês já escutaram uma frase também que o ladrão já nasce pronto, porque ele só não teve oportunidade? E o inverso também é verdadeiro. O honesto nasce pronto e vai melhorando. Tem a favela mais populosa do Brasil, a Rocinha, olha aí. Olha aí. 72 mil habitantes. 21 mil. É impressionante, é uma cidade, é uma cidade. Então você fica imaginando, olha aí. Então vamos aqui acreditar na moderna visão da transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, não é automático, depende. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, como campo perispiritual. As áreas dos instintos, das emoções, as faculdades e funções paranormais, abrangendo as mediúnicas. Nesse subcortex, Jung situou o seu inconsciente coletivo, concedendo-lhes atributos quase divinos. Então, o que seria isso também? As pessoas que rotulam, se você é humano, tens o teu lado animal, tu tens uma necessidade sexual igual de um chimpanzé, igual de um gorila, igual de um cavalo,
Como é o macho do cavalo? Não é cavalo, é garanhão. Então, não, porque as necessidades fisiológicas, elas têm um regente, um maestro, que é um espírito imortal. Então as pessoas não são iguais nem nessa compulsão. Agora tudo é rótulo. Eu nem sei os nomes. Sexualidade pan, sexualidade não binária, e tatatá, e tatatá. Jesus misericordioso. Jesus misericordioso. Ai, meu Deus. Então, eu não consigo nem ler esses assuntos da atualidade. Então, ali também a gente não sabe. A maior favela do mundo com base em estimativa é a Oranjetown, em Carrara, no Paquistão, com olha, uau, 1,5 a 2 milhões de habitantes. Meu Deus, no Paquistão, olha aí. No Paquistão. Então, nesse caso, até na parte instintiva, a gente não sabe que está na pineal a mediunidade, a sensibilidade, essa coisa visceral, e a gente se desloca, o médium, o perispírito. Então vamos reler isso aqui. Vamos reler que é importante. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, campo perispiritual, as áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais, abrangendo as mediúnicas. Nesse subcortex, Jung colocou ali o inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributo quase divino. Então, a gente imagina que essa questão da mediunidade, ela tem muito a ver com o nosso passado, o nosso compromisso. Então, como ela não seria conectada com o inconsciente? Ela é conectada porque a própria mediunidade, ela já está colocando para nós a necessidade de autoburilamento, de melhora. Nós não vimos para este mundo com mediunidade porque a gente é o rei da cocada. Não, a gente vê porque a gente tem muito a resgatar, muitas dívidas. E com essa mediunidade você vai buscar o equilíbrio, vai buscar a oração, vai buscar Jesus, trazer o evangelho para o teu eu profundo, trazer o evangelho para a tua vida. Então a mediunidade, aí as pessoas dizem, eu sou desequilibrada por causa da minha mediunidade. Não, não é isso. Uma coisa, a combinação, você tem problemas, tem transtornos, e a mediunidade, ela é uma forma de você buscar a cura. O que acontece é que o teu transtorno faz com que tu te afinizes com espíritos também de transtorno. A gente vai se afinizando. Se eu tenho compulsões na área do sexo, e se eu tenho mediunidade, que tipo de espírito eu vou atrair? Espírito casto? Espírito celibatário? Não, não. Espíritos que têm afinidade com essa minha compulsão, porque a compulsão veio dessa vida? Ou eu estou carregando isso de outras vidas? Tá vendo? Isso não é tão simples como a gente imagina. Mas a lição maior é que o que eu sou vai me ajudar ao que eu vou me tornar. Eu estou Saulo, mas eu quero me tornar Paulo. Eu estou aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas eu quero ser o Pedro. Pedro que amava Jesus. Né? Vamos já imaginar que as nossas experiências que carregamos, quando trabalhadas profundamente, com significado, perdoando, eu tenho que perdoar fulana de tal, porque quando eu encontro com ela na rua, eu tenho vontade de esganar ela. Então, você tem que perdoar. Essa vontade de esganar está te dizendo que você ainda não é uma pessoa boa.
Você é boazinha, ainda está no processo, né? Que se você está querendo esganar uma pessoa, está querendo matar o cachorro, está querendo matar o dono do cachorro, está querendo matar o gato. Complicou, né? Complicou. Vamos pro próximo, querido. Aí vem um entendimento do outro livro. Eu estou fazendo um ping-pong dos dois livros, né? Então aqui agora é o Vida, Desafio e Soluções. É muito difícil dissociar-se o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos, os atavismos existenciais. Então eu posso nascer num lugar horroroso e posso ser uma boa pessoa. Eu posso ter dificuldades, mas eu quero melhorar. E eu posso ser uma pessoa que teve tudo na vida e virou bandida, virou traficante, assassino de aluguel. Indispensável, porém, ter-se em mente a presença do espírito, que transcende os efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, depósito real de todas as experiências do larguíssimo trajeto olha essa palavra, antropossociopsicológico. Então, da antropologia, da sociologia e da psicologia. Antropossociopsicológico, de que se faz herdeiro. Então, nós somos herdeiros da sobrevivência, essa parte antropológica, das nossas vivências como espírito primitivo. Passamos, né, pelos reinos minerais, vegetais, hominais, pelo campo sociológico, as nossas realidades. Será que a gente viveu na China, num país socialista, na Rússia? Será que participamos da Revolução Francesa? E a parte psicológica dos meus traumas, dos meus complexos, dos meus recalques, tudo que eu carrego dentro de mim, de que se faz herdeiro nos sucessivos empreendimentos das reencarnações. Aí, Joana, aqui no Vida e Desafios e Soluções, o ego participa de todo esse processo com uma pequena parte da psique, que é o autoconsciente, que se identifica consigo mesma. É quando você conversa com você, Márcia, tá na hora de tu mudar esse comportamento. Tá vendo? O teu ego está conversando com a tua mente, tá te gerenciando. Olha, abre o evangelho, vamos fazer uma prece, tu estás te comportando de uma forma muito violenta. Então, o ego participa de todo esse processo com uma pequena parte da psique, que é o autoconsciente, que se identifica consigo mesma. E o eu, que se conhece na condição de ser, de área própria de energias que são totalmente diversas dos outros. É a pequena parte de nós que se apercebe das coisas e ocorrências. A personalidade, numa visão que seja detectada pela consciência. Então você ali é gerente de você. Você pegando de novo Paulo. Você sabe que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E você fala para você mesma: tá na hora de emagrecer, tá na hora de valorizar, tá na hora de orar, tá na hora de estudar, tá na hora de começar a se cuidar, tá na hora de pensar que a vida tem um sentido, tá na hora de reformular os teus valores. Porque tu ainda estás fazendo as mesmas coisas que tu fazia quando tinha 15 anos, 20 anos, 30 anos, tu já está com 50 e poucos anos, o que é isso? Está na hora de acordar para o sentido da vida. A vida não é só ganhar dinheiro e se exibir para os outros, né? Então isso é o teu eu falando com você mesmo, querendo, é a tua psique, o teu autoconsciente, buscando, e você vai aos poucos trabalhando em você mesmo, as tuas pulsões, essas energias que vêm quando a raiva vier lá do inconsciente, querendo quebrar um político, você diz: Jesus amado, eu não sou palmatória do mundo, eu não vou salvar o mundo, eu tenho que salvar a mim mesma, e se possível, amar os meus familiares, perdoar 70 vezes 7, né? Então, e se controlar. É com você, vamos pro próximo.
Isso, obrigada. Invariavelmente, o eu pensa somente em si, não compreendendo a imensidade do inconsciente, que é o eu total, dando margem a situações curiosas, quando as pessoas se referem a acontecimentos que nunca atribuem a si mesmos, informando que não foram elas, isto é, o seu consciente que realizou determinados labores e teve tais ou quais comportamentos que as surpreende sempre. Não é impressionante isso? Vou ler de novo aqui. Invariavelmente, esse eu pensa só em si, não compreendendo os outros valores que tem em nós, que a gente não consegue ver, que é o eu total, que eu não sou só essa pessoa aqui, que eu tenho outras histórias que estão escondidas dentro da minha alma, dentro do meu ser, dando margem a situações curiosas. Quando as pessoas dizem que todo mundo é culpado, mas não é você. Eu tive que fazer isso porque fulano me obrigou. Não, não te obrigou. Você foi porque quis. Você tem em você essa afinidade, mas você não quer assumir. Eu fui seduzido, por isso que eu larguei meu relacionamento. Eu fui seduzido pela esposa, ela era casada, eu era casado. Eu fui seduzido. Não! Você não, ela não te fez cair na traição. Você foi porque quis. É reconhecer que dentro de você ainda tem essas coisas. Né? Quando as pessoas se referem a acontecimentos que não atribuem a si mesma, é culpa dos outros, informando que não foram elas, isto é, o seu consciente que realizou determinados labores e teve tais comportamentos, culpando sempre os outros. Você não é responsável por você. E, na verdade, você tem esses núcleos, porque senão você não faria. Você não consegue. Lembra do caso da Joana, quando Joana de Cusa, esposa do Cusa, quando ela foi para o circo, abjura, e ela não abjurou. E o filho que estava com ela, uns dizem que era o Divaldo, não, mas era o tio Nilson, né? Era o tio Nilson, que era primo do Divaldo. Os dois tinham sido filhos da Joana, tanto o Divaldo como o tio Nilson em outras vidas. E aí ele dizia para ela abjurar, para eles se salvarem. Então, quando a pessoa é real, não, você não vai fazer minha cabeça. Assina aqui esse documento para gente roubar aposentado. Tá doido? Eu não vou roubar nem R$ 5, quanto mais 5 milhões. Que é isso? Tá maluco? Então, quando você é consciente dos teus valores, da tua dignidade, da tua honestidade, mas para ser consciente você tem que se expor às situações. Né? Você não sabe se você é realmente honesto até ser testado na honestidade, não é verdade? Você não sabe se é uma pessoa caridosa até ser convidado a fazer caridade. Até realmente a vida te levar a tu ser, peraí, está na hora de eu fazer alguma coisa pelo meu próximo. Então, toda vez que a mente consciente dá-se conta de que o inconsciente se encontra envolvendo-a, é tomada por certas expressões de deslumbramento ou de choque, já que é a totalidade, o oceano, incluindo o iceberg, que vem à tona. Uma pessoa te convida para fazer algo inusitado, algo muito ruim, e tu de repente te vê, tu topou. Aí depois, quando você pensa, eu não acreditei que eu fiz isso. Ou você acaba topando doar uma parte do teu salário para alguma obra de caridade, para algum hospital, ou você compra uma máquina de ultrassom e doa para uma clínica da periferia. Você faz alguma coisa que depois diz, meu Deus do céu, eu quer dizer que eu sou tão bom assim? Não. Tu teve momentos, teu inconsciente tem bondade. O nosso eu, a gente vai estudar isso. Que a gente não leu na mensagem de Emmanuel, a boa parte, todos nós temos essa boa parte. Né? Então, para Sigmund Freud, tanto quanto para Gustav Jung, o inconsciente somente se expressa através de símbolos, ou esses símbolos devem ser buscados para a conveniente interpretação através dos delicados mecanismos dos sonhos
e da imaginação ativa, de modo a serem entendidas as suas mensagens. Então, aqui já é para entender. Vamos dar um exemplo, símbolo. A fortuna, né? Você se imagina que vai ganhar na loteria. Só essa imaginação já te deixa, né? Já te deixa. Então, no caso da imaginação ativa, que sonhos, isso é benefício. Isso aqui é um entendimento, é um trabalho, só esse parágrafo aqui, isso dá um estudo, porque muitas pessoas podem se curar com o trabalho da imaginação ativa. O que seria, vamos rapidinho, porque a gente não vai demorar, né, nessa live hoje, que o tema por si só já é complexo. Você foi abandonado pela tua mãe, e você foi criada num orfanato, e acabou que aos 7 anos de idade um casal te adotou. Você é até relativamente feliz, porque você tem uma profissão, você estudou, mas tem um buraco ainda na tua vida. Então, você entra no processo terapêutico e você fica num trabalho de imaginação ativa de ter sido desejada. Você representa a tua própria mãe. Porque no fundo, na hora do pega pra capar, é entre eu e Deus. É entre você e Deus. Tudo é entre eu e Deus e não entre tua mãe, tu e Deus. Não, a tua mãe pode até advogar para ti, mas é você com você. Então, na imaginação ativa, você se imagina, eu queria reencarnar, eu queria nascer. Aí você faz um processo terapêutico de estar no útero da mãe e você mesmo, como espírito eterno, imortal, você abraça a tua mãe, perdoa a tua mãe, ela não estava preparada. Lembra das palavras de Jesus? Perdoai, eles não sabem o que fazem. A tua mãe não sabia o que estava fazendo. Então vamos ressignificar, vamos trabalhar a imaginação para curar. Então perdoa essa mãe que te rejeitou, perdoa essa mãe que te abandonou, perdoa essa mãe que vive em ti, te cutucando, te ferindo todo dia, que é o teu trauma, é o teu recalque, é a tua dor. Tu tens pânico de ser mãe porque tu acha que tu vai rejeitar a tua filha. Eu tinha uma amiga que já desencarnou, que a mãe dela largou a família, largou todos os filhos, ela era a filha mais velha, a mãe dela arrumou um amante, largou todo mundo. E ela, como filha mais velha, criou todos os irmãos. Todos os irmãos. Aí ela foi parar nos Estados Unidos, virou espírita, e aí a gente ficou muito amiga, e ela, antes de ir para os Estados Unidos, ela já tinha um filho, e ela deixou o filho. E ela fazia terapia, e a terapeuta dizia para ela, estás fazendo igual a tua mãe, tu não consegues ficar perto do teu filho, porque a tua dor da perda da tua mãe é tão grande. Então tá vendo que cada caso é um caso? E ela foi trabalhando, foram anos e anos e anos, apaixonada por essa minha amiga Fátima, que Deus a tenha. E ela está em bom lugar, porque ela era uma pessoa maravilhosa, o coração maravilhoso. Então, essa imaginação ativa é para nós nos curarmos, para nós nos auto-amar, imaginar Jesus nos abraçando, imaginar que a gente estava lá no nascimento dele, na manjedoura, né? Então, o inconsciente é aquele iceberg que está mergulhado. A gente vai trabalhar semana que vem. Olha esse último slide que eu trouxe aqui. Pode passar para ele. Obrigada. Eu adoro essa passagem. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi.
E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Mateus 21, dos versos 28 ao 31. Então é o pai com dois filhos. Ele estava falando para os doutores da lei, que diziam que iam e não iam. E aqueles que estavam com a má vida acabaram indo. Quantos de nós não nos conhecemos? Aí a gente fala que vai fazer tal coisa, mas dentro de nós tem uma raiva do chefe, tem uma raiva da patroa, do patrão, e acaba não fazendo. Acaba não fazendo. E o inverso é verdadeiro, aquele mais humilde, mais simples, que é mal educado, porque ele não tem de onde tirar, não vou fazer não, e acaba, ele tira de dentro dele o amor, ele tira de dentro dele, né, e acaba se sentindo mal, a consciência dele diz, vai lá e faz, e ele acaba fazendo bem. Não é impressionante isso? Então a gente precisa se conhecer para a gente não ser doutores da lei, sepulcro caiado, branco por fora e cheio de podridão por dentro. Então esse estudo aqui é do livro Autoconhecimento e do Vida, Desafios e Soluções, que nós vamos continuar aí por alguns caminhos, porque agora a gente vai entrar realmente na importância do autoconhecimento com Joana de Ângeles. Então a gente vai pegar todo o material que a gente puder para ir falando de fuga psicológica, falando de tristeza, depressão, de raiva, mas vamos que vamos no inconsciente da próxima aula. Eu espero que a gente já começou a ver um pouco. Hoje foi só a introdução da introdução. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos fazer nossa prece. Que Jesus nos abençoe. Nós temos sede de Jesus. Nós temos fome de amor. Nós queremos felicidade. Nós queremos alegria de viver. Nós queremos perdoar e ser perdoado. A gente quer tantas coisas, mas a gente tem preguiça de trabalhar a vontade de melhorar, a vontade de se burilar, de se lapidar dentro da alma. Ó mestre dos mestres, Rabi da Galileia, nos ajude a cultivar a bonança, a mansidão, nos ajude a dar a outra face, nos ajude, Senhor, a dar o pão, a dar o pedaço, nem que seja através de uma oração. Ó Senhor, Tu és o amor, Tu és a compaixão, Tu és o perdão personificado no amor divino do Teu Pai Celestial. Esteja conosco, Senhor, no planeta Terra. Esteja conosco, esteja nos países que estão em guerra, esteja nas pessoas violentas, esteja nas UTIs, nos hospitais do câncer, esteja nos orfanatos, nos presídios, ó Senhor, nas clínicas psiquiátricas. Senhor amado, te rogamos por todas as crianças do mundo, as famintas, as abandonadas, as abusadas. Senhor do amor, derrama o teu amor em nós, em nossas casas, em nossos lares. Abençoa a nossa mãe, abençoa nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos pais.
Abençoa, Senhor, nossos amigos. Abençoa, Senhor, o mundo que precisa de amor. Amor, amor, o amor eu te dou. O amor eu te dou. O amor eu te dou. Não como o mundo dá, mas como Jesus te dá. É o amor do carinho, é o amor da vida eterna. Se conosco, amor, hoje, agora e sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.